Nesse vídeo, vamos falar sobre os índices e como eles influenciam na performance do servidor de banco de dados. Nesse servidor eu tenho um database chamado assinaturas e dentro desse database eu tenho uma tabela chamada assinaturas de 100 milhões porque tem 100 milhões de registros nessa tabela. Vamos executar um count aqui para mostrar a quantidade de linhas dessa tabela. Tá aí, a resposta são 100 milhões de registros, arrasta aqui. Em seguida, eu vou executar um filtro contra essa tabela, uma cláusula where, código, igual a um número aqui que eu tenho da chave. Vou colocar para rodar e vou puxar um cronômetro aqui para a gente ver quanto tempo demora para ele retornar. Nesse momento, pessoal, eu vou acelerar um pouco o vídeo e pronto, demorou 16 segundos para retornar essas 4 linhas. Deixa eu mudar de database agora, é outro database. E nele eu tenho uma tabela igualzinha a essa tabela assinaturas de 100 milhões. Vou dar um count aqui para vocês verem. Vamos rodar e a resposta vai ser 100 milhões de registros. É uma tabela igual em termos de dados. Ambas têm as mesmas linhas e a mesma quantidade, obviamente. Vamos dar um top 100 aqui para mostrar um exemplo do conteúdo da tabela. E agora vamos rodar essa mesma query aqui que demorou 16 segundos, mais de 16 segundos, né? Aqui foi instantâneo, não precisei nem pegar o reloginho. E agora eu vou mudar os códigos e fazer outras queries, trocando os números aqui aleatoriamente. Assim eu tenho que buscar outras linhas como resposta. E o meu ponto aqui é o porquê dessa tabela, assinaturas 100mm, desse database, está tendo um comportamento tão mais rápido do que aquela tabela do outro database. Vamos voltar nele para testar a mesma query. Coloco para rodar e puxo aqui o reloginho. Vamos acelerar o vídeo e ver quanto tempo que dá. Garanto que não vai ser instantâneo como a do outro database. Tá aí, foram mais de 14 segundos. E o que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada no tipo de operação que ele está executando nesse database para essa tabela, para essa query. É um Cluster Index Scan, ou seja, ele está lendo a tabela inteira para retornar os dados. 100 milhões de registros. E por que ele faria isso? Ler toda a tabela? Provavelmente porque a gente não tem um índice que cubra a cláusula where, ou seja, o filtro que eu estou usando. Vamos dar uma olhada, SPHelp Index, aqui é junto, e roda. Tá aí, a tabela tem um índice cluster, porém na coluna data, sendo que eu estou pesquisando pela coluna código. Dessa forma ele não consegue usar o índice. E por essa razão a query fica lenta. Agora vamos voltar para o outro database, onde as queries estão rápidas para a gente dar uma olhada como é que estão os índices. Tá aí. Nesse database ele faz uma operação chamada Cluster Index Seek, onde ele lê apenas algumas páginas do índice e já vai direto nos dados. Dessa forma ele não precisa ler a tabela inteira e a resposta é muito mais rápida. O único requisito é que o índice seja composto pela coluna do filtro, no caso a coluna código. Os índices dos bancos de dados, eles são semelhantes aos índices de um livro. Pense em um livro como esse que tem quase 400 páginas. Se eu precisasse procurar alguma coisa, algum conteúdo dentro do livro, e eu não estivesse com tempo para fazer uma leitura completa de todas as páginas do livro, porque isso ia demorar muito tempo. Eu preciso consultar o livro. Eu posso abrir aqui no comecinho, nas páginas de índice. Esses índices estão organizados por capítulo. Eu estou procurando tabelas de fato. Encontro o capítulo, encontro a página onde está esse capítulo e salto direto para essa página, 143. Volta um pouquinho. 141, está aqui, 143, tabela de fato. Os índices das tabelas nos bancos relacionais, eles tipicamente têm uma estrutura que a gente chama de binary tree, ou árvore binária, ou simplesmente B-tree. Essa estrutura, na verdade, ela é invertida fisicamente, onde você tem 3 níveis. O primeiro nível é o que a gente chama de nível folha, que é a tabela em si, ou seja, os dados da tabela com todas as colunas. Aí você tem o nível não folha, non leaf level, e tem o nível raiz. E esses índices, normalmente, eles vão resumindo, né, criando níveis até chegar em uma única página, seja ela qual for o tamanho. Pensa numa tabela, né? A estrutura dela é uma estrutura tabular. Então tem colunas e linhas, e é a estrutura
de leitura é essa. Mas como é que ele armazena isso? Ele armazena em páginas. Vai colocando quantas linhas for possível em uma página. Isso vai depender do tamanho da linha, quantas colunas, quais data types. Mas vamos supor que eu tenho uma tabela com 2.000 linhas e cada página cabe 20 linhas. No final das contas eu teria 100 páginas de dados. Se eu tivesse que procurar pela linha cuja coluna fruta fosse igual a melancia, eu precisaria ler 100 páginas. Ué, eu não precisaria ler somente 3 páginas? Não, porque como a tabela não está em ordem alfabética de fruta, eu precisaria ler até a última linha da última página. Por quê? Porque na última linha da última página poderia ter um registro melancia. Aqui nesse desenho eu estou mostrando simplesmente o código, que também não está em ordem numérica, e a coluna melancia. Só que o registro, ele tem muito mais informação do que isso. Ele tem código, tem o produto, que é a fruta, tem estado, fonte, volume, preço e mais outras colunas. Como é que acontece a criação do índice? Suponha que a pesquisa por produto é muito importante para mim. Então, eu vou criar um índice na coluna produto. Para criar o índice, o banco de dados vai alocar páginas também. E ele vai compreender as 2.000 linhas, só que em menos página. Por quê? Eu não vou carregar todas as colunas que tem na tabela. Eu vou carregar só o conteúdo da coluna produto, ou seja, a lista de frutas. Então, ele vai alocar uma página, vai colocar quantos registros ele puder e vai fazer um apontamento para as páginas onde o dado realmente existe. Veja bem, o índice ele sempre vai ser criado em uma ordem lógica, seja ordem numérica ou alfabética. Aqui será ordem alfabética. Então ele coloca lá açaí, banana, maçã e aponta para as respectivas páginas onde esses registros estão. E ele vai alocar uma segunda página e vai fazer apontamentos também. E ele vai alocar uma terceira página e assim sucessivamente até ele conseguir compreender todas as linhas da tabela. Isso pode levar a 3, 4 páginas, mas dificilmente vai chegar próximo de 100 páginas. Por quê? Porque nas páginas de índice só tem 1, 2 ou 3 colunas, não tem a integralidade dos dados da tabela. Desta forma, no meu exemplo, eu consigo com 3 páginas resumir o conteúdo que está distribuído em 100 páginas. São 2.000 linhas, eu coloco essas 2.000 linhas em 3 páginas. E ele só cabe em 3 páginas porque eu estou indexando só a coluna de produto, ou seja, a lista de frutas, e não estou levando informações como código, estado, fonte, volume, preço e outras colunas que compõem a tabela. Continuando o processo de criação do índice, a próxima etapa é a criação do nível raiz, que é uma única página que indexa o índice, ou seja, ele resume os caminhos para chegar em páginas do índice. E como é que seria então a busca? Se eu quisesse buscar, por exemplo, por produto igual a melancia, o otimizador de query primeiro ele analisa a tabela e escolhe a melhor forma de abordar e resolver essa query. E ele descobre que existe um índice exatamente na coluna que está sendo pesquisada, ou seja, a coluna produto. Então, ele vai começar a navegar a partir do nível raiz. Então, ele pergunta lá, melancia é maior ou igual a açaí? Melancia é maior do que açaí. Então, melancia é maior ou igual a mamão? É maior do que mamão. Melancia é maior ou igual a uva? Não, melancia é menor do que uva. Então ele volta. Ele descobre que o registro de melancia ele está na página Y. E aí ele vai para a página Y. Melancia é maior ou igual a mamão? É maior. Melancia é maior ou igual a melancia? É igual a melancia. Então está na página 3. E aí ele acha o registro exatamente na página 3. Vamos revisar então quantas páginas foi necessário ler para chegar no resultado? Uma página, o nível raiz, uma página do nível folha e uma página do heap de dados. Se existissem outros registros de melancia espalhados pela tabela, se a gente tivesse mais 5 ou 10 registros, esses 5 ou 10 registros poderiam estar em 5 ou 10 páginas. Então, leríamos essas 3 e mais 5 ou 10 páginas, que ainda assim seria um esforço 90% menor do que ler todas as 100 páginas da tabela. Bom, pessoal, o assunto sobre índices não acabou aqui, tem muito mais a ser falado.
como escolher o índice, quais tipos de índice, índice cluster, índice no cluster. Se vocês quiserem saber sobre esses assuntos e quiserem que eu faça novos vídeos, por favor, deixa aí no comentário o que vocês querem aprender sobre índices. Vai ajudar bastante o canal. Beleza? Espero que tenha sido interessante. Até a próxima.